agora de novo a live. Ok? Então tá, gente, né? Vou fazer de novo essa live. Essa live aconteceu hoje de manhã. Estava linda, maravilhosa essa live. Porém, eu caí da live. O celular esquentou e aí eu acabei caindo da live. Desligou e eu continuei aqui falando, finalizei toda a live, né? E aí ela não ficou salva no feed, então eu resolvi fazer ela novamente, né? Pra gente poder ter ela gravadinha aqui, poder ter salva direitinho. E também pra quem quiser acompanhar, né? O público da noite. Então, por isso eu resolvi fazer ela de novo, tá bom? O tema é o mesmo, né? Naturalmente. Então, por isso tá aqui, tudo tapadinho, né? Cheio de papeizinhos. E hoje o tema é pare de sofrer nas relações familiares. Né? Foi tão linda a live de manhã, eu tava tão inspirada, canalizando, né? Mas tudo certo, vida que segue. E a ideia é justamente trazer esse conteúdo que eu achei tão legal, né, pra vocês. O pessoal votou ali também que seria legal de fazer. Então, por isso, estou aqui, eu, né, fazendo novamente. A luz tá meio escura, mas ok. E aqui no celular eu fico acompanhando, pra quem não sabe, né? Então, vamos lá. Então, gente, né, antes de entrar, assim, no tema, eu queria dizer que eu separei ele em tópicos, né, pra trazer uma clareza pra vocês, de como tá conseguindo parar de sofrer, né, na família. Mas antes de tudo isso, eu gostaria de contextualizar, né, com vocês a questão do que está acontecendo, né, agora. Porque, claro, no nosso mundo externo está muito em evidência a questão da pandemia, né? Tá muito forte isso. Só que, por outro lado, né, a gente está sendo convidados a estar mais próximo dos nossos familiares, né? Então, se hoje você tem alguém que você está convivendo, algum familiar seu, eu digo sempre, é o momento da gente olhar para isso, né? De viver com amor, de agradecer por você hoje estar tendo a oportunidade de estar com esse ente querido. Porque no momento que a gente está vivenciando, tudo está incerto, né? A gente não sabe como vai ser o amanhã. E por isso, justamente por não saber como vai ser o amanhã, é que as pessoas estão muito estressadas, né? As mentes estão muito ocupadas, as pessoas estão vibrando em ansiedade. E aí esquece, né, de olhar para as relações. E afinal, como parar de sofrer dentro das relações, né? Porque a pandemia ela só trouxe à tona aquilo que já tinha, não é verdade? Porque também existe também toda aquela questão de excesso de mágoas, da gente estar magoado com alguma coisa lá do passado, né? E aí vem a pandemia, onde as pessoas sim estão mais estressadas, e aí pronto, estoura tudo, entende? Então é aí que tá o X da questão, né? Também de por que hoje está tendo tantas discussões, por que as pessoas estão tendo maiores conflitos, né, dentro de casa, seja com os filhos, com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, né? Tá acontecendo isso muito, né? Fortemente nesse período de pandemia, muitos casais também se separando. E isso tá acontecendo porque tá vindo tudo à tona, né? Todo aquele estresse. E também a gente precisa estar olhando para dentro de si. Oi, Camila, tudo bem? Então, é por isso, sabe? A gente precisa estar olhando para dentro de si para conseguir despertar para esse momento, né? Onde a gente está sendo convidadas literalmente a olhar para dentro, para olhar para as nossas relações. E aqui eu quis trazer esse tema, né? De pare de sofrer nas relações, né? Como eu disse para vocês, isso já estava provavelmente acontecendo lá no passado, né? E aí com a pandemia que as pessoas estão mais estressadas, isso literalmente vem à tona. Pra quem tá entrando agora, eu vou explicar, eu tava fazendo a live hoje de manhã, e aí o celular esquentou, e aí desligou, e eu continuei aqui bem feliz dando a live, e aí no finalzinho, que eu fui, quando eu fui encerrar, que eu fui ver, né, que não tava mais funcionando, e aí resolvi retomar aqui de novo, né. E aí por isso que tá aqui com esses papeizinhos, tá? Normalmente o quadro tá liso, eu vou escrevendo na hora, mas aí hoje, pra aproveitar o quadro que tava ali já prontinho, eu vou tirando os papeizinhos, né? E aí nesse início eu quis contextualizar para vocês, né, o porquê desse tema, um tema de suma importância, né? Que mesmo que não tivesse a pandemia, nós humanos, nós
normalmente estamos, né, sofrendo com alguma coisa da família, às vezes a gente pode estar passando por um momento onde a gente se vitimiza, né? Ó, a Camila botou, perfeito, ótimo assunto para os tempos que estamos vivendo, é isso aí. Isso aí, Camila, agora veio à tona, né? Veio à tona, quem não queria olhar para a família não tem opção, né? A gente está sendo convidados a estar diariamente, né, com os nossos parentes, normalmente é aqueles que tu convive na tua casa, mas também nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, né? A gente acaba também tendo um certo contato, né? E aí também vem a questão da importância da gente olhar para esse tema, porque o nosso amanhã está incerto, né? A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. E aí, para trazer de uma forma mais simples esse tema, né? Eu separei um tópico, né, para dar dicas de como parar de sofrer nas relações familiares, que é algo muito relevante para esse atual momento. Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto, né, para a gente parar de sofrer dentro das relações é um verbo muito especial, né, e uma ação maravilhosa que é escolher. Escolher o que desejar. Eu sempre digo, né, nós temos sempre na nossa vida, quando a gente está passando por alguma situação, a gente sempre tem duas opções. Uma é positiva e a outra é negativa, né? Logo, em relação à nossa família, a gente tem duas opções, né? Devido a algum problema que tenha acontecido, a gente tem duas opções. Uma é sofrer e a outra é se libertar. E é claro que os problemas familiares, eles são infinitos, né? Você pode estar passando por uma perda, né, de algum familiar querido, você pode estar vivenciando um luto, você pode ter sido traída em algum momento, você pode ter sido magoada em algum momento, você pode ter sido roubada, né? E é como eu disse hoje, né? Às vezes, aquilo que mais nos dói, infelizmente, está dentro da nossa família. De repente, aquela dor mais forte que você tem, mais profunda, está na família. Porque com a família é mais forte quando a gente se decepciona, né? A família a gente ama, né? A gente ama mesmo aqueles que falam, ai, não, eu não amo. Todo mundo ama a nossa família, a sua família lá no fundinho do coração. E aí quando a gente se decepciona é mais forte, né? Por isso que eu disse, às vezes a decepção ela tá dentro da tua própria família. E aí como parar de sofrer? A gente tem duas opções, né? Como eu disse, sofrer ou se libertar. E quando a gente perde um parente, eu até citei, né, a frase da minha professora, da Miriam, que ela diz assim, a dor a gente vai sentir, mas o sofrimento é opcional, né? Porque somos humanos, a gente vai sentir a dor, é óbvio, né? Quando alguém parte, aquele luto precisa ser vivenciado. Porém, prolongar isso, aquele sofrimento de uma forma eterna, né? A gente tem a possibilidade de se libertar, né? A gente não precisa ficar lá sofrendo. Da mesma forma, foi roubado, foi traído, uma mágoa profunda, uma decepção, uma briga, seja lá o que for, você não precisa ficar sofrendo lá, né, durante dias, anos, né? Você pode escolher se libertar. E esse poder, ele é seu. Sabe? Você vai fazer isso por você, não é pelos outros, não é pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu marido. Não, é por você. Você tem o poder de escolher se libertar. Entende? Então olha como é grandioso a gente conseguir exercer esse nosso livre-arbítrio, né? Pra parar de sofrer nas relações. E aí, gente, vamos ao segundo tópico, né? Eu trouxe alguns aqui. E o segundo tópico que a gente pode fazer para parar de sofrer nas relações é aceitar. Aceitar o quê? Aceitar a sua história. Aceitar os seus familiares. Aceitar eles do jeito que eles são. Porque grande parte dos conflitos, das relações, se dá porque nós não queremos aceitar as pessoas como elas são. A gente tem a nossa verdade, né? Nossa verdade, e aí a pessoa da nossa família tem a dela, e aí vem os confrontos, né? Cada um quer colocar a sua verdade. E aí também pode ser que seja o caso de você, de repente você quer mudar. Você quer mudar aquela pessoa. E a verdade é que a gente não tem como mudar o outro, a gente só consegue mudar a nós mesmos, né?
Não sei vocês, né? Mas eu já fui daquelas que eu queria mudar minha família. Aí eu ia lá, aprendia alguma coisa nova. Eu achava bom. Oi, bom dia nada. Boa noite, Mari. Tô acostumada a fazer live de manhã e dou bom dia. Então, assim, eu já fui aquela que eu queria mudar todo mundo. Aprendi as coisas novas, eu queria que todo mundo mudasse, né? E não é assim que funciona, né? Não é. Então, quando a gente compreende, a gente vem para a questão da aceitação, a gente consegue integrar a nossa história. A gente consegue parar de sofrer, parar de brigar. Porque enquanto eu tô lá querendo mudar o outro, quem tá sofrendo sou eu e a outra pessoa. Porque é muito ruim, é muito desgastante, né? Então o que a gente pode fazer é aceitar. E aceitar significa no sentido de respeito, né? Aceitar não é baixar a cabeça e ser submisso. Eu sempre falo isso, né? Porque as pessoas me perguntam sobre essa questão de aceitar. Aceitar não é baixar a cabeça e ser lá submisso à minha família, ó céus ou a vida. Não, não é isso. É no sentido de respeitar. Respeite, né, a sua história, respeite os seus parentes. Porque quando a gente respeita, a gente consegue aliviar, a gente consegue se libertar. É quando dá um alívio no coração, entende? Sem falar que quando eu aceito as pessoas da minha família, eu aceito o quê? Parte da minha história. Eu aceito a minha história como ela é, né? Entendendo que eu não posso mudar aquilo que já passou, né? Como eu dei já um exemplo hoje na live da manhã, foi no sentido seguinte, gente, ó. Por exemplo, você perdeu alguém, né, da sua família, seu pai, a sua mãe. A gente não tem como mudar isso. Eu sei que dói, né? E aí vem a questão de se libertar para parar de sofrer. É vivenciar o luto durante um tempo, depois se liberta. E fazendo o quê? Aceitando. Aceitando o destino daquela pessoa, né? E eu sei que é desafiador, eu não tô dizendo que é fácil, mas eu tô mostrando pra vocês o que? O caminho. Vocês precisam... Ah, que legal, a Mari disse aqui. Essa live é bem o tema que eu precisava nesse momento, chocada. Ah, que legal, Mari. Vocês sabem que antes de fazer a live eu sempre me conecto, né? E aí eu peço para o Criador para trazer as pessoas que precisam estar aqui na live, as mulheres que estão dispostas a estarem aqui, estarem em estado de presença, que consigam permanecer, que eu possa contribuir. Então aí, ó, tá aí a prova, né? Que legal, Mari, gratidão, eu fico bem feliz. Então aqui, gente, onde eu tava, a questão de aceitar, né? E quando a pessoa faleceu, por exemplo, eu preciso aceitar no meu coração que esse foi o destino dessa pessoa, né? E como eu disse, eu sei que é desafiador, porque às vezes pode ser o seu pai, a sua mãe, seu filho, né? Quantos pais também, infelizmente, perdem seus filhos. Então, a gente precisa aceitar o destino daquela pessoa. Porque quando eu aceito, no sentido de respeito, eu consigo integrar a minha história, entende? E a gente não tem como mudar o destino do outro, né? E isso tudo, gente, vai fazer sentido no final, vocês vão ver. Eu vou retomar tópico a tópico e vocês vão ver como tudo isso casa, tá? Então, aceitar é muito nessa sensação de aceitar a tua história, porque isso te dá força pra ir pra vida. Quando eu aceito, eu paro de brigar com o destino, né? Como eu dei o exemplo assim, você perdeu seu pai e sua mãe, fica lá brigando com o destino, não vai adiantar, só vai te dar dor, sofrimento, você vai continuar sofrendo, né? Da mesma forma, se você, na sua infância, você foi traída, abandonada, roubada pelos seus pais, pelos seus familiares, seja quem for, também é preciso aceitar. Aceitar que, ok, essa pessoa da minha família, ela fez o melhor que ela podia com aquilo que ela tinha naquele momento, né? E aí pode ser que você diga, ai, mas foi muito ruim. Eu sei que dói, mas de repente aquela pessoa ela não sabia fazer diferente, porque ela não aprendeu. Talvez ela estava passando por um momento muito grave, um transtorno, né, mental, um transtorno psicológico, ou umas emoções muito fortes, estava deprimida, e aí ela fez o que ela podia. De repente ela deu você, de repente ela traiu você, seja lá o que for, né? Mas o que eu quero trazer para você é a questão da aceitação. Quando você olha para isso e diz um sim, ok, eu aceito, você para de brigar com o seu destino. E você começa a integrar a tua história, entende? E, gente, sério, integrar pai e mãe é fundamental para todo ser humano.
todo ser humano precisa integrar pai e mãe, né? Por isso que quando eu dava aula, eu trabalhava esse conteúdo dentro da escola, porque é de suma importância. É quando a gente tem força para ir para a vida, né? Então aqui vem mais uma vez eu reforço a questão da aceitação. Então, né, gente, vamos para o terceiro passo. Para parar de sofrer na família, o que você pode fazer? Tcharam! Ah, meu Deus. Amar. Isso é uma coisa que nunca sai de moda, né? E nunca vai sair. O amor nunca vai sair de moda. O amor simplesmente ele é, né? Afinal de contas, nós nascemos para ser amado, nós nascemos para aprender a nos relacionar, né? E aí eu escrevi aqui amar de forma incondicional. O que é amar de forma incondicional? Amar de forma incondicional é amar independente das condições. É quando eu amo o outro, independente do estereótipo físico, independente dos valores, independente do que ele faz, independente do cargo, independente do que ele... Enfim, né, gente? Independente de qualquer coisa, eu amo o outro, né? E exercer o amor de forma incondicional nas famílias ajuda a parar de sofrer, porque daí eu vejo, ok, a pessoa é desse jeito e eu te amo de qualquer forma, né? Isso, amor incondicional, né? Pra quem é mãe, tem mamães aqui na live, é ou não é assim que vocês amam o filho de vocês? Né? Mari, Camila, é assim, a mãe sempre ama de forma incondicional, não é verdade? Então, tá aqui, né? A gente consegue exercer, a gente não, né? Mas vocês, eu ainda não, mas vai chegar meu momento de exercer isso de forma incondicional, né? Aquela criancinha amada que você carregou no seu ventre, que você deu a vida, você ama de forma incondicional. Ele vai fazer arte, vai fazer birra, vai chorar, vai espernear, mas você é mãe, você tá amando. E é esse amor, exatamente, diz a Camila, é esse amor que a gente precisa colocar nos nossos familiares, com um todo, né? Com o marido, com o pai, com a mãe, né? E por que com o marido, com o pai e com a mãe? Porque aí eu aceito a imperfeição do outro. É eu entender que o outro não vai ser perfeito. E aí quando eu vou para esse estado, né, de entender a imperfeição do outro, eu começo a parar de sofrer. Né? E eu não tô dizendo aqui pra você baixar a cabeça, fazer tudo que a outra pessoa quiser. Não, não é isso. É você entender que sim, a pessoa também vai acertar, vai errar, vai estar num dia bom, vai estar num dia ruim e tá tudo certo, né? E você permanecer com esse amor, entende? Então isso tudo é que vai fazer diferença nas relações, tá? Outra coisa que eu queria falar, né, não menos importante, mas já que estamos falando de amar de forma incondicional, é que a gente precisa exercer esse amor por nós mesmos, né? Que é nos amar de forma incondicional, ou seja, nos amar independente do corpo que a gente tem, né, mulheres? Aí um grande desafio feminino, né, é a gente se amar independente de como está o nosso corpo, independente da fase da vida que a gente está vivenciando, é nos amar mesmo quando a gente erra, porque sim, nós somos humanas e nós vamos errar, é nos amar com as nossas imperfeições, né? Então tá aqui também da gente exercer isso por nós mesmos, e tudo isso ajuda a parar de sofrer, né? Parar de sofrer. Quando eu falo de amor incondicional, eu sempre digo, primeiro a gente precisa aprender a se amar de forma incondicional e aí então refletir isso no externo, amar o outro de forma incondicional, né? Porque isso também diminui as expectativas e aí eu paro de sofrer. Eu paro de ficar colocando um monte de bagagem das minhas expectativas em cima de outra pessoa. Entende? E olha como isso é forte, né? A Camila disse mesmo nas birras. É isso aí mesmo, nas birras, né, Camila? Vai amar de forma incondicional, porque é o filho, né? E aí não tem jeito, a gente ama mesmo, né? Então, o exemplo com as crianças é o mais fácil, né? Principalmente para as mães, de entender essa questão de amar de forma incondicional, né? Então, que lindo isso, né? Como é gratificante poder estar fazendo isso dentro da sua família. Só que aqui o convite é a gente trazer isso para nossos pais,
trazer isso pro marido, trazer isso pro tio, primo, avô, né? Todo mundo. E aí, por que também amar de forma incondicional, gente? Porque a gente tá vivenciando uma pandemia, a gente não sabe o que vai ser amanhã, né? Então, assim, vamos vivenciar o hoje, vamos parar de sofrer, vamos perdoar o passado, perdoar as mágoas, né? E aproveitar quem tá aqui hoje, quem tá aqui com você no presente, né? Porque isso é maravilhoso. Hoje, agora tá indo mais rápido a live. De manhã eu falei tanto, mas eu não lembro de tudo que eu falei, né? Naturalmente. Mas tô aqui conectando. Importante que eu deixei os tópicos, o principal eu trouxe. Agora, gente, eu vou trazer o outro ponto, que também é de suma importância para parar de sofrer. E eu considero esse um dos principais. É você decidir. Mas o decidir aqui é diferente do escolher aqui. Por quê? Porque aqui é quando eu decido. Eu decido ser feliz, né? Tony Robbins já diz, né? Ele ainda tá vivo. Tony Robbins diz, o destino é traçado em momentos de decisões. Então, quando eu decido dentro de mim, no meu mundo interno, eu dou poder. E o meu destino começa a ser traçado, né? E aqui eu quero trazer para vocês a questão de que eu decidi na minha mente é diferente de eu decidir com o meu coração. Na minha mente é assim, é aquela decisão que as mulheres vão se identificar. Por exemplo, começou a segunda-feira, daí eu decido, hoje eu vou começar a fazer dieta. E aí na primeira oportunidade eu vou lá e começo a comer. Entende? Porque eu só decidi aonde? Na minha cabeça. Eu não decidi inteiro, né? Não decidi com o coração. Percebe? Percebe como é diferente? Claro que eu trouxe um exemplo, né? Bobinho, mas só para vocês entenderem como é, né? Dentro da família. É quando eu decido, passou. E de repente não passou. Você tá lá magoada, você tá cheio de ressentimento, de rancor, de raiva, entende? Agora, quando eu decido com o coração, na alma, olhar para isso, entender os aprendizados das situações, e aí eu decido, ok, chega de sofrer, agora eu quero ser feliz. Entende? E eu também trouxe aqui para vocês, né, a questão de que nas relações familiares, né, às vezes a gente tem aquele momento que a gente tem que pensar assim, ok, eu quero ser feliz ou eu quero ter razão? Porque às vezes a outra pessoa, ela quer brigar. E quando a outra pessoa ela quer brigar, não tem Cristo que faça ela parar. Eu não sei se já aconteceu com você, né? Mas você tá lá com um atrito com uma pessoa, aí você começa a falar com ela e tal, né? Com um familiar, com um amigo, seja lá quem for. Aí você tá disposto a resolver a situação, mas a outra pessoa não. Ela só te xinga, ela só grita, ela só esperneia e ela não para. Não importa o que você fale, ela não para. Percebe? Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu várias vezes. E aí então é quando eu digo, a pessoa ela decidiu que ela quer brigar e não tem Cristo que faça ela parar. Aí nesse momento, né? Mesmo que você tenha razão, eu sempre indico para as pessoas se questionar da seguinte forma: ok, eu quero ter razão ou eu quero ser feliz? E aí, se você escolher ser feliz, ok, diz, tá bom. Vamos encerrar por aqui? Ou quem sabe então, né, você vai lá e se afasta. E aí eu até brinquei, né, se afasta por 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 dias, 3 dias, 1 semana se for necessário. Mas se afasta, sabe? Pra não brigar. Não entra em ressonância. Até porque a energia da discussão é uma ressonância horrível, né? É um monte de ataque psíquico um pro outro. O que é ataque psíquico? É ataque energético, né? Fica emanando emoções, pensamento. E sim, isso vai pro campo energético da outra pessoa. E vice-versa. Então isso não faz bem pra ninguém. E aí o que acontece? A gente fica lá cheio de mágoa, de ressentimento, de rancor. Percebe? E aí fica lá, tudo no coraçãozinho. Né? Então, essa é a dica que eu dou. Você decidir ser feliz. É você decidir parar de sofrer nas relações. Entende? Isso foi algo que eu fiz muito forte.
muito forte mesmo, né? Eu já sofri em relacionamento com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, relacionamento amoroso. E aí eu decidi, chega, entendeu? Vou sair dessa posição de vítima, porque eu tô ali chorando, os outros daqui a pouco estão lá rindo, já esqueceram, né? E quem fica sofrendo? Entende? Então, tá aqui a questão de o poder da decisão. Você tem esse poder, né, de ser feliz, de se libertar, entende? E aqui também, gente, tem mais uma parte bem importante, que é o seguinte, né? Às vezes, né, a pessoa até decide seguir o destino dela, ela decide, ok, vou sair de casa, eu vou agora ter sucesso, vou ter dinheiro. E aí, às vezes, a pessoa faz essa decisão de uma forma equivocada. E aí, o que acontece? A pessoa tá fazendo isso só pra provar algo, entende? É quando, por exemplo, sai de casa lá porque brigou, não sei o quê, e aí tu diz, ok, então agora eu vou dar certo, agora eu vou ter um baita cargo, agora eu vou ser feliz no meu relacionamento. Aí, de repente, você olha pro casamento dos seus pais e não deu certo, você diz, então agora eu vou dar certo, agora eu vou ter um casamento de sucesso. Ou, sua mãe não foi uma boa mãe, e aí você pensa, ok, então agora eu vou ser uma baita mãe. Agora eu vou mostrar pra ela como é que se faz. Entende? E aí é o que? É quando a gente faz isso com essa energia de provar alguma coisa. Quando a gente faz com a energia de querer provar alguma coisa, é uma energia de esforço. Entende? Você tá lá se esforçando para conseguir fluir na vida, né? Na verdade, você quer dar certo, você quer ser feliz, você quer ter amor, você quer fluir. E aí quando você faz para querer provar alguma coisa, é bem desafiador. Entende? Porque você tá fazendo força, é como se você tivesse, sabe, puxando um sistema todo. E na verdade, onde você tem força é aqui atrás no sistema familiar. É na energia do pai, é na energia da mãe, independente do que já tenha acontecido lá no passado, né? Lá atrás, sim, é na energia do pai e da mãe que você vai ter força. E não necessariamente precisa ser físico, gente, não é isso. É a energia, é integrar, né? E aí vem a questão que eu trouxe, né? Quando a gente vai fluir na vida, a gente quer seguir, que é a forma mais sensata, a forma de acordo com as leis sistêmicas que dá certo é quando você faz honrando e respeitando. Como é fazer isso, Desirê? É quando eu olho para a história do passado, né, do meu pai, da minha mãe, dos meus familiares, seja lá quem for, e eu digo, ok, eu honro e respeito e sigo livre a partir daqui. Então, por exemplo, de repente, a sua mãe, teu pai te traiu, te abandonou, ou alguma mágoa muito profunda, alguma coisa que eles tenham feito que você não concorda. Aqui, nessa posição mais sensata, na posição que te faz fluir na vida, é você integrar no seu coração, eu honro, respeito e sigo livre para fazer a minha escolha. Sigo livre para fluir meu destino. Entende? Honrar e respeitar não é abaixar a cabeça e concordar. É diferente. É no sentido de respeito mesmo, né? O nome já diz. Eu honro e respeito a tua opinião, honro e respeito a tua história, mas a partir daqui eu sou livre para seguir. E é isso que dá força, tá? Porque lá no fundo a gente sempre quer o amor do pai e da mãe, a gente tem força na nossa família, né? Eu sempre dou o exemplo também de quem é adotado. Também a gente sempre quer o amor da nossa família, de origem, né? Se você tem as duas, ótimo, você integra também a família que te acolheu. E aí, quando a gente integra o amor do pai e da mãe, é quando a gente flui na vida, né? E é assim que dá certo as relações, né? É assim que a pessoa para de brigar com o seu destino. Porque quando tu tá saindo de casa, tu tá querendo ter carreira, relacionamento, quer fazer uma maternidade de sucesso, só pra provar alguma coisa, só pra provar pra sua família que você é melhor, você tá se colocando numa posição de superior. Você tá colocando força. E na verdade, você não é maior. Por que que não é? Porque eles vieram primeiro. Entende? O pai e a mãe, eles têm procedência sobre o filho.
é uma lei que se chama hierarquia. Quem veio primeiro tem procedência, tem prioridade. Então, é por isso que não dá certo. Porque quando a gente pensa, eu vou provar que eu vou conseguir, a gente tá indo pro ego. E quem aqui que não, né, gente? Quem que nunca fez isso? Eu já fiz. Quem nunca quis, né, apontar o dedinho pro pai e pra mãe, dizer que faz melhor, que vai dar certo, né? E na verdade, a gente precisa honrar, respeitar. Tá tudo bem, não concordo, mas tá tudo certo. Honro, respeito a tua história, mas eu sou livre para construir meu destino. E essa posição, ela é libertadora. É quando a gente consegue se libertar e ter força para seguir, para fluir na vida. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui. Como eu disse pra vocês, eu tô repetindo essa live porque eu fiz ela de manhã e ela caiu. Sempre desarrafa. E eu resolvi repetir esse conteúdo. A primeira vez eu tinha lembrado bem mais coisa pra falar. Fiz de uma forma bem mais rápida agora. Mas acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, pode falar aí. Mas aqui a intenção é ajudar vocês, né, a parar de sofrer nas relações. E isso foi um aprendizado muito forte meu, né, também faz parte do meu desenvolvimento profissional, né. Foi aí que eu comecei a buscar por todos esses estudos, me formei em terapeuta holística, sou pedagoga sistêmica também, estudei bastante essa questão de sistema familiar e eu sou apaixonada por esse conteúdo. E eu sofri muito já por me colocar em posição de vítima, achar que fizeram errado. Eu era muito sensível, sabe, gente? Então eu chorava com muita facilidade. Meu pai sempre foi muito autoritário, né? No sentido de verbal, assim. E aí durante uma época, foi bem desafiador, assim, pra mim. Oi, Lilian, bem-vinda. E aí, esses foram meus aprendizados, sabe? E aí hoje eu gosto de trazer isso, né? Porque eu já fui aquela pessoa que sofreu demais nas relações, né? E na verdade, como eu digo sempre, né? A gente deveria aprender sobre isso na escola, né? A gente entender que a gente tem força, nas relações familiares. Quando eu integro, né, isso, quando eu paro de querer provar alguma coisa pra alguém, quando eu paro de querer provar por uma questão de ego e eu honro e respeito, né? Então eu vou recapitular para vocês verem como uma coisinha vai puxando a outra, tá? Então, resumindo, recapitulando aqui, pare de sofrer nas relações familiares, né? Se você quer parar de sofrer nas suas relações, eu digo que o primeiro passo é que você tem o poder de escolha. Como tudo na vida, sempre tem duas opções, uma positiva e uma negativa, né? Para parar de sofrer, eu tenho um poder de escolha. Eu posso escolher continuar sofrendo ou me libertar. E muitas pessoas, é incrível, mesmo que elas digam, eu quero me libertar, mas não decidiu com o coração, entende? Aí o que? A emocional fica lá preso. E aqui, gente, eu dei um exemplo muito forte, né? Que eu sei que dói. Eu sei se, por exemplo, você já perdeu o seu pai e a sua mãe, se você já foi abandonado pelo seu pai e pela sua mãe, se você já foi roubado por eles, se você já foi traído, eu sei que dói. Eu sei mesmo. Só que você pode escolher se libertar. Escolher se libertar. E aí vem a importância do segundo passo, que é aceitar. Aceitar tudo do jeito que foi. Aceitar o seu pai, aceitar a sua mãe, aceitar que você teve os melhores pais que você podia ter. E olha como é forte o que eu tô falando. Você teve os pais certos para você. Por quê? E eu adoro trazer os porquês, né? Porque quando eu falo isso, as mentes criam uns balõezinhos. Então, eu vou repetir. Você tem os pais certos para você. Os seus pais eram exatamente o que você precisava experimentar para você se desenvolver. Entende? E aí quando as pessoas me questionam porque passaram por algo muito forte, eu faço a seguinte reflexão. Olhe para os seus pais, então, como atores. Tirando um pouquinho do emocional, vamos só para a razão. Imagina que eles são atores. Fica mais leve, né? E aí você pensa, ok, o que eu precisava aprender com esses atores?
De repente, se seu pai faleceu, se seu pai não tá mais, você não conviveu com ele, o que você aprendeu com isso? O que você aprendeu com esse pai? De repente foi ser mais forte, de repente foi ser mais independente, de repente foi se libertar, né? Entende? Da mesma forma a sua mãe. Com essa mãe, o que eu aprendi com ela? De repente a sua mãe te magoou de forma muito profunda, te abandonou. Ok, o que eu aprendi com essa mãe? De repente essa mãe me fez olhar para minha maternidade. Para quando eu fosse mãe, eu repelir esse padrão de comportamento ao invés de repetir. Talvez essa mãe me ensinou que eu sou capaz de dar certo, que sou capaz de crescer, entende? Então, a gente sempre vem na família certa para nós. Independente de como foi, a família certa a gente veio. E eu também trago um aprendizado para vocês, é que hoje você está nessa posição, né? Mas a gente passa por muitas encarnações, né? Pelo menos eu acredito nisso. Eu trabalho, né, dessa forma, com esse conceito de que sim, passamos por muitas existências, né? Mas vamos trabalhar com essa vida, né? Com a de agora. E aí vem a questão, é isso aí, a Lilian falou que é desafiador. É desafiador sim, Lilian, eu sei que é, né? E eu tô trazendo esse conteúdo muito forte para ressignificar tudo isso. Porque quer ver uma coisa, Lilian? Olha só. Sabe qual é a influência do pai e da mãe na nossa vida? Olha só. O nosso pai é quem nos dá a força para seguir em frente. O nosso pai é quem nos dá a energia de proteção, de segurança e nos leva para seguir em frente, de ir para a vida, entende? A mãe é quem nos dá a energia do sucesso, né? Ela nos carregou no ventre durante 6, 7, 8, 9 meses, né? E aí essa mãe, ela nos deu o que? A vida. Então olha como teve sucesso, como foi grandioso. A mãe, ela representa o nosso mundo interno. A mãe nos dá permissão para fluir no amor, entende? Então a mãe é o sucesso, o pai representa dinheiro também, é importante falar isso. E aí olha como é poderoso. Onde é que fica batendo isso na nossa vida, né? A gente vai crescer, a gente vai se desenvolver, é óbvio que a gente vai. Porém, essa energia de pai e de mãe, ela se reflete na nossa vida, entende? Tá fazendo sentido? Se reflete mesmo quando a gente é adulta, na forma que a gente dá. E quando a gente consegue aceitar esse pai e essa mãe, a gente consegue respeitar, né? Quando eu falo aceitar, não é baixar a cabeça e dizer, ok. Não. É aceitar no sentido de respeito. Eu respeito o meu pai, eu respeito minha mãe. E é aí que eu integro no meu coração, entende? E aí, como eu disse também, quando eu aceito pai e mãe, eu aceito a minha história. Porque enquanto a gente não consegue aceitar o nosso pai e a nossa mãe, a gente não consegue aceitar a nossa história. É como se a gente não aceitasse parte nossa. Porque 50% de você é papai e 50% é mamãe. Nós somos células, né? Mas metade é papai e metade é mamãe. E aí, gente, eu também trago da seguinte forma, né? Aliás, amanhã, olha só, amanhã vai ter uma live exatamente para ajudar vocês como perdoar pai e mãe, tá? Mas só para pegar o ganchozinho, né? Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá igual. Então, só para pegar o ganchozinho, essa questão de perdoar o pai e a mãe é quando a gente se liberta, entende? Não é sobre o pai ou sobre a mãe, é sobre você. É pra você que você vai se libertar. Olha aqui, ó. Escolher, eu tenho duas opções, sofrer ou me libertar, né? Então, ok, eu escolho me libertar. Primeiro passo, aceitar essa história. Aceitar porque não tem como mudar. Enquanto a gente não aceita, a gente fica lá relutando, entende? A gente fica julgando, a gente fica preso, a gente não consegue estar em estado de presença porque parte nossa tá lá, naquela história ainda. Então eu preciso me trabalhar, me desenvolver para dizer um sim pro meu pai, um sim pra minha mãe, sim pra história deles, né? E é aí que eu vou ter força para romper esses padrões, para fazer a minha história do jeito que eu quero, entende? E é aí que você ganha força. E na live de amanhã eu vou ajudar vocês a como perdoar. Vai ser um pouco mais profundo, mais focado em pai e mãe, tá?
Fez sentido? Consegui ajudar até aqui? E aí, né, recapitulando aqui que eu tava falando, vem a questão da gente amar de forma incondicional, né? Que é a gente amar o pai e a mãe, os filhos, do jeito que eles são. Por quê? Porque eles são humanos, eles erram, eles acertam. Quando é os filhos, as crianças, é mais fácil. A gente consegue amar, a gente consegue amar de forma incondicional, pode fazer xixi, cocô, birra, né? Vai estar sempre amando. E da mesma forma é a questão dos nossos pais. A gente deve olhar para eles entendendo que eles são adultos, que eles erram, que eles acertam. Sabe, sei lá, o que essa pessoa estava passando por ela ter feito o que fez, né? O que estava passando? Eu já dei um exemplo outro dia na live, eu contei a história da minha mãe, né? Que a mãe dela deu ela com um ano e meio. E deu só minha mãe, os outros irmãos não. E aí eu contei com detalhes, né? Essa história. Num primeiro momento isso é assustador. Pra minha mãe, até hoje, ela não aceita. Entende? Pra ela ainda é o desafio dela. Ela não gosta nem de falar sobre, né? Mas eu respeito. Eu não posso mudar ela. Por mais que eu tenha esse conhecimento sistêmico, por mais que eu já tenha tentado, e sim, eu já fui lá tentando enfiar na cachola dela, mas ela não. E tá tudo bem, é o momento dela, eu preciso o quê? Respeitar, né? Eu não posso mudar ela, né? Então por isso vem aqui, Lilian, que eu tô falando, a questão de amar de forma incondicional, né? Eu entender que meu pai e minha mãe, eles são pessoas comuns, que erram, que acertam, né? E que de repente ele passou por algum momento muito forte, de repente ele não aprendeu a fazer diferente, né? Ele não aprendeu, ele fez aquilo que ele sabia, entende? A pessoa sempre não vai tender a fazer o seu melhor. E infelizmente, às vezes, o melhor daquela pessoa não é o nosso melhor. E aí entra o quê? O nosso julgamento. E é aí que a gente vai perdendo a nossa força, porque a gente tá lá tentando brigar com o nosso destino, com a nossa história, entende? Por isso é importante a gente aceitar, porque quando a gente aceita, respeita, a gente ganha força, tá? Da mesma forma, eu já falei da questão do amor incondicional e do poder de decisão. É quando eu decido, ok, agora eu vou seguir em frente, né? Ok, eu decido que eu vou ser feliz, né? E aí eu trouxe muito forte, assim, que eu até estava comentando, que é a questão como que eu faço isso, né? Primeiro ponto é você entender que quando você decide, é que você dá poder para o seu destino ser traçado, né? Como eu citei anteriormente também, a frase de Anthony Robbins a gente consegue traçar o nosso destino nos momentos de decisões, né? E aí, gente, você vai honrar, né? Honrar os pais, respeitar e seguir livre. Quando eu honro, respeito, eu digo sim pra minha história, eu digo sim pros meus pais, e aí que eu ganho força. E aí que eu ganho força para ter um direcionamento na minha vida, para eu colocar energia no meu profissional, para eu colocar energia na minha vida amorosa, né? Lembra? O pai representa o meu mundo externo, a mãe o meu mundo interno. A mãe vai representar a forma que eu me relaciono com as pessoas, vai me ajudar, vai me influenciar na forma que eu me relaciono com relação a meus filhos, relacionamento amoroso, né? As pessoas em geral. O pai é o direcionamento para a vida, o dinheiro, a profissão, a segurança, né? Então, por isso é de suma importância que a gente integre isso para poder fluir. E aí, honrar e respeitar, como eu disse para vocês, né? Então, acho que é isso. Eu retomei hoje a live da manhã, que caiu. E agora eu vou poder salvar no feed. De manhã eu falei muito mais coisa, eu tava muito mais inspirada, né? Porque eu fluo melhor de manhã, né, gente? Me conecto melhor com essa energia, por isso que eu faço a live de manhã. E pelo que eu vi, tem mais gente na manhã do que na noite. Então vou manter as lives na manhã, talvez seja porque o pessoal já tá acostumado. Teve gente que me pediu pra fazer de noite. E aí por isso que eu repeti essa live e também pra poder deixar aqui no feed. Tá bom? Espero que tenha feito sentido. Amanhã às 10 horas tem outra live e amanhã o tema é sobre perdão com os pais. Então, convido vocês a estarem aqui presentes, tá bom? Gratidão, gratidão e até amanhã.